السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا، الذي أنزل كتابه على نبينا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي صبر على الأذى وعلمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعطي علم الدين وفهمنا. أما بعد، louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. E em seguida mandamos a bênção e a paz ao nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiduna. Na verdade, nós revelamos a recordação e nós mesmos protegeremos a mesma recordação. O dhikr aqui é o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: nós revelamos o Alcorão, fizemos descer o Corão, demos o Alcorão às pessoas para que possam seguir os mandamentos, para que possam seguir as falas, para que possam seguir as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah disse: Inna nahnu nazzalna dhikra. Na verdade, nós revelamos, fizemos descer a dhikra, a recordação. E Allah disse no outro ayah: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorda essa gente e saiba que a recordação beneficia os crentes. Então, o próprio Alcorão também beneficia os crentes. E o próprio Islã também beneficia os crentes. Aquele que não é crente nunca irá se recordar deste mesmo assunto, nunca irá se beneficiar, queria dizer, nunca irá se beneficiar do mesmo Alcorão, sendo ele um que não é crente, sendo ele um descrente, sendo ele um kafir, sendo ele um que não quer obedecer e nem seguir as leis, ou seja, mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah disse: Inna nahnu nazzalna dhikra. Na verdade, nós fizemos descer a recordação, que é o Alcorão. Quer dizer que este Corão merece ser a pessoa refletir a partir deste Alcorão e também a partir dos seus direitos. A pessoa também poder seguir os mesmos valores do Alcorão e a pessoa poder também obedecer as mesmas leis do Alcorão, porque só desobedecer também é um assunto perigoso. Porque o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no dia de Qiyamah, ele irá dizer: Ya Rabbi, Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Na verdade, meu povo tomou este Alcorão de uma forma abandonada. Significa, pessoas receberam o Alcorão, pessoas perceberam o Alcorão e depois abandonaram. Por isso Allah disse no Surah Al-Hashr: Law anzalna hadha al-Qur'ana. Se nós revelássemos este Alcorão, se fizéssemos descer este Alcorão ala jabalin, sobre uma montanha, fazer descer o Alcorão em cima de uma montanha, ou entregar a montanha, ala jabalin, la ra'aytahu khashi'an. Você ia ver toda a montanha humilde por perceber o Alcorão, mutasaddi'an, ia se destruir a mesma montanha, min khashyatillah, por ter receio, por ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. E esses são exemplos que nós estamos a fazer e a dar às pessoas, la'allahum yatafakkaruna, para que essas mesmas pessoas possam refletir, ter a reflexão funda e ter também uma reflexão positiva. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a trazer alguns exemplos para mostrar que se esse Alcorão fosse um que recebeu, como montanha, como céus, como terra e como outras criaturas, então iam respeitar de uma forma positiva, iam considerar este Alcorão como o Alcorão, livro de Allah subhanahu wa ta'ala. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu. Allah subhanahu wa ta'ala disse: nós apresentamos o quê? Demos a pertença
pertence ao Alcorão. Demos ala samawat, os 7 céus. Allah levou, entregou os 7 céus. Disse para dar os 7 céus. Wal ardi, e 7 terras. Wal jibali, e todas as montanhas que existem, para poderem receber o Alcorão, para poderem carregar o Alcorão. Fa'abayna ay yahmilnaha. Fa'abayna ay yahmilnaha. Todos esses negaram carregar esse Alcorão, por saber e perceber o peso que o Corão tem, por respeitar o peso que o Alcorão tem. Esse mesmo Alcorão que o ser humano agora recebeu e agora está a desleixar. Então, esse é o Alcorão que o ser humano deve também conhecer os benefícios, conhecer também os seus deveres, quer dizer, deveres do ser humano e direitos do Alcorão. Então, o Alcorão tem seus direitos que merecem ser obedecidos, tem seus direitos que o ser humano ou o muçulmano deve seguir. Esses direitos, o ser humano deve tentar o seu máximo possível de adquirir o benefício desses direitos, adquirir, ou seja, obedecer, seguir, cumprir com o seu caráter, o seu dever. Tudo isso aí por valor e respeito para com o Alcorão. Então, este é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e só beneficia aqueles que são crentes. Aquele que não é crente nunca irá lhe beneficiar o Alcorão, a não ser que seja um benefício, ou seja, a não ser que seja um benefício mundano, né? Por exemplo, os cientistas levam o Alcorão e começam a estudar suas matérias, até chegam numa conclusão, mas não estão a seguir o Corão, né? O avião, para avião estar a chegar num lugar sem mapa, um sítio de um lugar a outro, isso tudo foi através de um conhecimento que os cientistas usaram a partir de alguns ayas do Alcorão. Usaram alguns ayas para fazer os seus fins, os seus objetivos, mas até agora não estão a seguir. Próprios números confiáveis de matemática, usaram o Alcorão para conhecer. Tudo isso, ou são números também verificados a partir do Alcorão. Então, tudo isso aí para fazer o quê? Para fazer-nos compreender que, olha, é o Alcorão que é a lição, é o Alcorão que é a realidade daquilo que você está à procura, daquilo que você está a querer, daquilo que você está a se movimentar a cada dia, diariamente, ou cada minuto, para você ter um certo objetivo. Então, deve se espelhar exatamente a partir do Alcorão. Leve o Alcorão exatamente como a sua forma de vida. Leve o Alcorão como guia. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, ذَلِكَ الْكِتَابُ, eis o livro, لَا رَيْبَ فِيهِ. Dentro desse livro não existe dúvida, né? Se traduzir até aqui, لَا رَيْبَ فِيهِ, significa que dentro do livro não há dúvida. Hudan lil muttaqin, e é guia para os que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala, os tementes. La raiba fihi. Agora, se traduzir até aqui la raiba, significa que não há dúvida. Este livro, fihi hudan, dentro desse livro existe guia. Lil muttaqin, para os tementes. Então, de qualquer modo que você usar a tradução, o significado, apesar que vai mudar os seus sentidos em algum momento, e todos os sentidos são positivos. Então, esse é o Alcorão que você deve usar para seus meios. Para os seus meios de vida, use espelhando-se de acordo com o Alcorão. Isso tudo leva de um ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وقال الشيخ الصالح الفوزان: ردوه إلى الله أي ردوه إلى الله أي في الكتاب، أي في الكتاب، والرسول أي في السنة. Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse, vocês quando estiverem, quer dizer, tiverem uma dúvida, vocês estiverem num momento de questão, vocês terem uma dificuldade, vocês terem uma questão, então acabem onde? Farudduhu ila Allah. Devolvam esta preocupação para Allah subhanahu wa ta'ala. Devolvam para Allah este assunto. Devolvam para Allah subhanahu wa ta'ala este assunto. Então, para Allah referido significa o Alcorão. Vocês devem procurar, afinal, o que está escrito lá no Corão a respeito do mesmo assunto que vocês querem tratar. O Rasul, e para o mensageiro referido aqui não é o próprio Nabi. Aí fi Sunna. Vocês devem procurar isso no Sunna. O que Sunna diz a respeito disso? O que tradição de Nabi diz a respeito disso? Seja Sunna do seu qawlin, ou seja fi'lin, ou seja taqririn, ou seja sifa, sua palavra, sua prática,
sua taqrir, sua confirmação, ou sifa, ou sua qualidade. A qualidade de Nabi. Então, tudo aquilo que for devido de profeta, você então deve voltar para Allah. Afinal, ele fez como? Volte para Allah, volte para Allah, volte para lá no tempo dos Sahaba, volte para lá nos Qurun al-Mufaddala, períodos valorizados, assim como os Sahabas perceberam. Então, este mesmo Alcorão é de uma forma que é para usarmos assim como veio, وأن القرآن الكريم saber que o Alcorão لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, que é um livro que não traz a falsidade, não traz a invalidade, nem sequer de trás nem de frente. من بين يديه ولا من خلفه, nem sequer de frente e nem de trás. تنزيل من حكيم حميد, e esta é uma revelação de Hakim Hamid, de um prudente que vem do prudente, que é Allah subhanahu wa ta'ala, Hamid e louvável, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é o Alcorão que você deve usar de uma forma positiva. Agora, os mesmos valores do Alcorão, você também deve colocar no seu devido lugar, desde que seja de um caminho positivo. Porque temos alguns valores que falam do Alcorão, mas dos caminhos negativos. Aquele hadith que disse que a pessoa que ler o Surat Yasin e morre perdoado, né? Esse hadith é batil, é daifo. Disse que a pessoa que ler o Coran, ler o Surat Yasin nesse caso, numa noite, então essa pessoa irá amanhecer perdoada. Então esse hadith é batil. Esse é um dos valores que nós não vamos seguir, porque o próprio hadith em si é um hadith batil, hadith inválido, hadith fraco. Então, esse não é o valor que nós estamos a referir. Aquele hadith que disse Qara'u Yasina, leiam Yasin ala mautakum, para alguém que está na agonia. Ler o Coran para uma pessoa que está na agonia, que está quase a morrer. Então, esse não seguimos também, Rawahu Nasa'i wa ghayru, porque esse é batil, também um hadith daif, estranho. E aquele hadith que disse Idha mata ahadukum, quando morre um de vós, فقرأوا عند رأسه سورة الفاتحة وعند رجليه خواتيم سورة البقرة أخرجه الطبراني. Esse disse quando morre um de vós, então devem ler Suratu Al-Fatiha. O Al-Fatiha é Alhamdu, e é o nome dessa sura mais conhecido, apesar de não ter só um nome só. No Tafsir Qurtubi lá tem 12 nomes que ele pôs. Imam Qurtubi no seu Tafsir colocou 12 nomes dessa sura só. Entre os nomes é a Shifa, Sabi' Amir al-Mathani, o Al-Quran, mais outros, mas o mais conhecido é esse, Al-Fatiha. Então, vocês devem ler o Alhamdu, o Al-Fatiha, Suratul Fatiha, no lado da cabeça daquele que morreu. Wa inda rijlaihi, e diante das suas pernas, Khawatima Suratil Baqara. Então, leiam os últimos versículos, Amen al-Rasul, últimos versículos de Suratul Baqara. Esses também são valores que nós não vamos seguir, porque são valores falsos, batil, mawdu'. Rawahu Tabarani. Aquele hadith que diz que inna li kulli shay'in qalba, na verdade cada coisa tem coração. Wa qalbul Qur'an Yasin, e o coração do Alcorão é assim. Esse também, em frente disso, man qara'a Yasina, a pessoa que ler o Surat Yasin, essa pessoa terá recompensa de 10 leituras completas do Alcorão. Quer dizer, ler só Surat Yasin, você vai ter recompensa como se fosse uma pessoa que leu todo o Coran repetindo 10 vezes. Esse também não vamos seguir, porque o hadith é batil, é um hadith estranho. E depois, existe hadith também que diz assim: quem ler Qul Huwallahu 50 vezes, Allah vai te recompensar também 50 vezes. Esse não vamos seguir também. Esse é um dos valores que nós não vamos seguir, porque o hadith é batil, é um hadith daif estranho também, batil, mawdu'. Então, esse é um dos valores também que nós não vamos seguir e não vamos obedecer. Agora, existe um hadith também que diz que no Alcorão existe um nome, Bismillahirrahmanirrahim, um grande nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Bismillahirrahmanirrahim. Esse é um dos ayats que está lá. Então, esse hadith também é daif. Não são esses valores que nós vamos obedecer. Não são esses valores que nós vamos seguir. Agora, a questão de ler o Suratu Al-Kahf na sexta-feira, então essa questão é discutível.
né? Mas seguindo a posição no fim, vamos encontrar que é sahih. É Hassan, é um hadith autêntico. É seguindo lá, apesar que existem pessoas que discutiram na matéria. Mas seguindo até lá no fundo, vamos encontrar que o hadith está correto. É um hadith correto e autêntico. Agora, isso que eu estava a mencionar são hadiths que não têm cura. São hadiths doentes. Esse que não há formas de como curar. E não há formas de como nós seguirmos o seu caminho. Outro hadith. disse: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلت وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. Esse é a ver com muito cuidado na sua leitura, né? Disse: o que vos aparecer de mim, de informação, então você tem que apresentar essa questão para o Alcorão. Quer dizer, qualquer hadith que você encontrar, esse hadith estar de acordo com um ayah do Coran, então, فَإِوَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ, se estar de acordo com um ayah do Alcorão, saiba que eu já falei. É o que? Nabi. وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ, mas se essa informação contrariar o Coran, فَلَمْ أَقُلْهُ أَنَا, saiba que eu não falei. Por quê? وَكَيْفَ أُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ, como é que eu hei de contrariar livro de Allah? وَبِهِ هَدَانِ اللَّهُ, sabendo que Allah guiou-me a partir deste mesmo Coran. Esse hadith está a trazer parece estar a fortificar para as pessoas que todo hadith que você encontrar e saber que esse hadith está de acordo com o Coran, então não pode se preocupar em investigar se é sahih e se é daif. Já é suficiente você saber que é sahih, la shakka. Não há dúvida nisso aí, porque o hadith está de acordo com o Coran. E são muitos esses hadiths. Mas isso aqui não é a verdade que nós vamos seguir. Porque o próprio hadith esse que eu li é um hadith batil. É um hadith munkar, estranho. Por isso dizia وقد حكم يحيى بن معين, Imam Yahya bin Mu'in, al-Mu'in, dele disse موضوع. Esse hadith aí, primeiro, dizer que é um hadith muito inventado a sua própria informação estranha, como dizia Sheikh Al-Ajlun, que ele disse que هذا الحديث الأوضع, esse hadith é o mais inventado al-mawdu'at. Dentre os hadiths inventados, esse é o mais inventado, é o mais péssimo e é o mais estranho. Então, a sua preocupação é saber como é que este Alcorão deve andar e saber como é que os hadiths devem andar, e a sua forma de conhecer se o hadith é sahih ou daif, siga aquela linhagem. Hadith, para você saber que se é sahih ou daif, segue esses 6 pontos. Esses 6 pontos não podem se contrariar. E nenhum ponto deve contrariar o outro. Esses 6 pontos, você deve estar com muita atenção. Agora, se um contrariar o outro, esse já não é seguido. Já não é sahih, porque não pode vir contrariar o outro. É pena que eu não vou mencionar aqui os pontos referidos, mas mais ou menos é dizer que esses hadiths que eu citei são hadiths de valores que não dão para seguir. E todo hadith que defendeu Surat Yasin, todos os hadiths que defenderam Surat Yasin, todos não são seguidos. Porque não há nenhum hadith sahih que defendeu Surat Yasin. Não existiu. Nenhum hadith jayyid, um hadith bom, que defendeu Surat Yasin. Todo hadith que defende Surat Yasin, então esse hadith é daif. Todo. Seja encontra no tafsir, seja encontra no Kutub al-Hadith, encontra não sei aonde, tudo isso aí não interessa. 2. Todo hadith que diz ru'ya foi narrado. Ru'ya foi narrado. Esse hadith também não aceita. Todo, sem deixar um. Todos. Nenhum hadith é seguido, enquanto que o hadith começa an ru'ya an Ali, ru'ya an Abi Huraira, ru'ya an, até lá onde vai os nomes. Então, todo hadith que começa a ru'ya não é aceito. E todo hadith que defendeu o Surat Yasin, não existiu nenhum hadith também bom que defendeu o Surat Yasin. Agora, nós estamos a usar um hadith e juntando com outro hadith também usado, mas não da forma positiva, de uma forma se calhar da nossa forma de perceber. Há um hadith que disse: a pessoa que memorizar o Alcorão, a pessoa que decorar o Coran, então essa pessoa será
apresentado no dia de Qiyama e será dito: leia. Esse hadith é sahih, la shakka. رواه الترمذي وغيره من الأئمة كما رواه أحمد. وحديث de Abdullah ibn Umar, o profeta disse: يقال لصاحب القرآن, será dito لصاحب القرآن, أي حافظ القرآن, será dito alguém que memorizou o Corão: اقرأ, leia. Allah vai dizer: leia, lá no Qiyama, lá. Wartaq, e começa a subir. Warattil, leia exatamente com as suas regras. Kama kunta turattil fi dunya, da mesma forma que você lê lá no dunya. Mas você tem que saber que, olha, o seu último lugar, a sua última escada, ou seja, degrau, então é no seu último aya. Isso é sahih, não há dúvida. Será dito a pessoa que decorou o Alcorão: leia, e essa pessoa irá ler. Vai começar do Alhamdu até onde você terminar. É aí onde terminou também o seu espaço. Até onde você esquecer, a frente não estará a ver nada, então é aí mesmo. Mas nós estamos a usar um hadith, se calhar não daquela forma referida, e é isso mesmo. Hadith de Ali bin Abi Talib, aquele foi de Abdullah bin Umar. Hadith de Ali bin Abi Talib, akhrajahu Abu Dawud wa ghayruhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: Man qara'a al-Qur'ana, quem ler o Alcorão, a pessoa leu o Alcorão, depois de ler o Alcorão, ler, memorizar. فَأَحَلَّ حَلَالَهُ, aquilo que é halal ele considerou como halal. وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, e o que é haram ele considerou como haram. Então, qual é o pagamento dele? Allah vai lhe introduzir no paraíso, e mais também, a partir da sua intercessão, 10 familiares condenados ao inferno. E esse hadith que nós estamos a girar com ele, para aquelas pessoas que são hufad, seja um hafid e alim, ou aqui, aquele hafid só, aquele que é hafid só. Então, hafid de agora, só hafid do Corão, porque existiam hafids que hoje não existem, que eram pessoas que mais conheciam hadiths e poucos não conheciam. Agora, esse hadith nós estamos a usar como outro hadith, que o profeta disse: Inna lillahi tis'a wa tis'una isman. Allah tem 99 nomes. Mi'atan illa wahida. Menos de um para ser. Hadith de Abu Huraira. Hadith sahih. Akhrajahu al-Bukhari wa akhrajahu Muslim. O profeta disse: Allah tem 99 nomes. Menos de um para ser. Man ahsaha dakhala al-jannah. Quem decorar e memorizar, entrar no paraíso. Esses dois hadiths estamos a usar no mesmo lugar. Aquele estamos a dizer que quem decorar o Alcorão vai defender 10 familiares. Já nós tiramos o que foi mencionado dentro do hadith, que disse: فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. O halal considerar como halal, e o haram considerar como haram. Então nós estamos a dizer assim: a pessoa que decorar o Alcorão irá defender 10 familiares, e essa pessoa irá entrar no paraíso. Você pensa que se você decora já está salvo, e você acha que se você decorar sua família já salvou. É isso que você pensa. Também nos nomes de Allah, você pensa que quando decora nomes de Allah vai no paraíso. Não é isso, você entendeu mal. Os dois hadiths você percebeu mal. Primeiro, o assunto de hadith de decorar o Alcorão está se falar a pessoa que decorar o Corão não é wajib, é sunnah. Decorar o Alcorão não é obrigatório, mas é um dos direitos do Alcorão. Agora, decorar todo o Alcorão não é obrigatório. 2. 99 nomes. Outro perguntou, disse: agora se você decorar não estar a fazer salah, então também? Não. Decorar referido aqui, se você dizer a pessoa que decorar 99 nomes vai no paraíso, você está a mentir. Não é exatamente o que está a se tratar aqui. E a tradução de hadith não seria isso. Então, decorar nome aqui está a se falar, cumprir cada nome, o que está a se tratar lá. O mesmo assunto da pessoa que decorou o Alcorão, também cumprir o Alcorão, o que está lá. Cumprir o nome é o quê? Allah é Rahman. Quando digo Ar-Rahman e Rahim, o misericordiador, aliás, o misericordioso
e misericordiador. Eu dizia que a pessoa que traduz Rahman como beneficente está errada essa tradução. E todo o Corão Sagrado em português que vem beneficente, em nome de Allah, beneficente, Bismillahirrahman, então essa tradução não pode seguir, está falsa. A tradução não está correta, porque Rahman não é beneficente. Rahman é misericordioso. Rahman é aquele que tem misericórdia mais que Rahim. Então, se você decorar esse nome, o que significa Ghaffar, você deve tratar esse nome, organizar, você tem que seguir esse nome conforme seu sentido. Allah é Sami', é aquele que ouve e escuta tudo. Então eu não posso falar uma coisa suja. Allah é Basir, é aquele que consegue ver tudo. Então eu não posso roubar, senão Allah irá me ver. Allah é Tawwab, ele aceita o arrependimento. Tawwab não é perdoador, né? Tawwab é aquele que aceita Tawbah. Então, cometi pecado, tenho que recorrer logo ao Tawbah. Tawbah, não istighfar. Allah é Ghaffar, é aquele que perdoa. E saber que Allah castiga. Esses todos nomes, se você decorar, cada nome tem um sentido, obedecendo, você vai no Jannah. Agora, não é você decorar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Até lá, não é isso referido. Se você pensou assim, você achou mal. Achou mal a sua memória. Descobriu mal a sua memória. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم استغفر الله والغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد diz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خيركم o melhor de todos vocês o melhor من تعلم القرآن é aquele que aprendeu o Alcorão وعلمه أي علم الناس e ensinou as pessoas. E hoje é do filho Bukhari. Ensinou as pessoas. Esse aqui é o melhor. Ensinar os seus direitos e os seus deveres. Os seus direitos e os seus deveres. Você também obedecer o Alcorão, o que o Alcorão quer para você ser e estar. Entre os direitos de Allah, do Alcorão é ser lido. Seja leitura assim, sem decorar, e seja leitura por memorização. Tudo é leitura. Então, o que se quer aqui é leitura. Você está a ler a ver, ou está a ler em decoro. Esse é um dos direitos do Alcorão. Outro direito é perceber. Esse é o Alcorão, você tem que ter toda a preocupação de querer perceber o que o Alcorão está a dizer. Perceber. Perceber. Porque você pode encontrar a palavra Alhamdu e não perceber o que está a se dizer lá. Mas você diz os louvores, ou louvado seja. Mas esse louvor quer dizer o quê? Não, você disse o Ad-Duha. Allahu Samad. Allah é aquele que é absoluto. Allah é aquele que é independente. Mas esse As-Samad é o quê? Man huwa As-Samad? Allah disse Ihdina as-sirata al-mustaqima. Você diz assim. Mas sirata al-mustaqima é o quê? Se Allah quando fala de luz no Alcorão fala de uma luz só. Mas quando fala de desvio fala de muitos. Para saber que o Islã é o único caminho, né? Existem muitos ayas. Allah disse yukhrijuhu min adh-dhulumati ila an-nur. Não disse ila al-anwar. Allah tira ele das escuridões para uma luz só. Porque o Islã é uma coisa, não são duas. Então, quer ser percebido o que o Alcorão está a dizer. E não é para pendurar lá em casa. 3. O Alcorão quer ser obedecido. Esse é outro direito do Alcorão. O Alcorão quer ser obedecido. O que o Alcorão está a dizer e o que o Alcorão está a te ordenar. Tudo que o Alcorão te ordena, você tem que crer. Mesmo não obedecer por negligência, mas não pode desmentir. Porque só um ayah do Alcorão você desmentir, você torna-se kafir. Ou 2. Um ayah do Alcorão você duvidar. Será que é verdade ou não? Você não é muçulmano. Você é um munafiq. Então, todo o Alcorão necessita de uma convicção, yaqin, certeza de que a verdade é essa. E não é aquela, é essa, com toda certeza.
e não com outras dúvidas. Em um dos hadiths de Aisha, o profeta disse que a pessoa que lê o Alcorão, mas lê o Alcorão assim como deve ser, com tartil. Então, ma'a safarati al-kirami al-barara, ele estará com um grupo dos anjos. As safara são anjos chamados anjos ambulantes. São anjos que levam a mensagem da terra para lá, a informação. Chama-se safara. Al-kirami, e esses todos honrados. Al-barara. Agora, walladhi yaqra'u al-Qur'ana, quanto aquele que lê o Alcorão gaguejando, gaguejar, mas ele também está tentando mesmo assim, fahuwa shakkun, ele está em dúvida, de uma forma a duvidar, não duvidar se é verdade ou não, no sentido de gaguejar, lahu ajran, mesmo assim não pode deixar. Tem dois pagamentos, tem dois pagamentos, tem dois pagamentos. Seu sacrifício que você está a fazer e a sua leitura. Sacrifício porque você não consegue ler totalmente. Então, não significa que a leitura só deve ser para aquele e para outro. E parece que deixei aqui um hadith do Alif também no lugar, né? Que disse, o hadith disse, inna al-quluba tasda', na verdade os corações enferrujam. Kama yasda'u al-hadid, assim como fica enferrujado um ferro. Então foi perguntado a Majlauha, qual é a cura disso? Ele disse, tilawatul Qur'an, é a leitura do Alcorão. Shakka fihi al-ulama, ba'duhum qalu da'ifa, disseram que esse hadith é fraco, é da'if. E alguns ulamás, né? Porque existem os outros poucos. Então, shakka fihi al-ulama, alguns alimos o que duvidaram nisso. E alguns disseram, é da'if, é hadith fraco esse. Então o hadith é da'if. Esse que disse que os corações enferrujam, ficam enferrujados. Hada al-hadith da'if. La yasihhu an nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, essa mais ou menos é a tentativa que nós temos, que fora disso, não podemos meter mais outras coisas lá no Alcorão. Não podemos pôr mais uma outra coisa lá no Alcorão. Agora, essa nossa percepção, agora já deixou de existir obediência do Alcorão, só ficou só memorização. Só agora a pessoa sabe enviar um filho, ensinar, ou para alguém ensinar, para decorar o Alcorão, porque ele ouviu que a pessoa que decora o Corão vai ao paraíso. Ele decora, vem sentar. Acabou. Já não há mais necessidade. Nem saber o que o Corão está a dizer, não quer. Nem pelo menos obedecer também não quer. Diz, olha, eu já estou salvo. Você não está salvo ainda. E você é mais pior. Você é o mais sujo. Decorar o Alcorão e sentar. Você é o mais sujo. Dentre os mais sujos é você. Agora, essa é a nossa percepção, que chegou até lá nos 99 nomes. O segundo ponto dos 99 nomes lá também, que pessoas entenderam mal. Algumas pessoas pensam que 99 nomes são de Ar-Rahman até lá As-Sabur, aquele quadro que está lá. Não. E Allah não tem 99 nomes só. Só o profeta disse que quem decorar 99 nomes. Allah não tem 99 nomes só. Tem centenas e centenas de nomes. Existem nomes que não estão lá, né? Como Rabb, como Al-Jamilu, o bonito, é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jawad, esse encontra um quadro que tem, outro quadro não tem. Então o profeta não disse decorar aqueles nomes que vem ali, 99 ali. Não, disse 99 nomes. Escolha 99. Não se interessa se está ali, não está ali, não. Interessa se Allah é nome dele ou não. Agora, você dizer, não, quem decorar o Alcorão, quem decorar 99 nomes, vai ao paraíso. Não, não vai ao paraíso. Você vai ao paraíso se obedecer, e tudo isso depois de solar. Não é antes de solar. Agora, se você decora seu Corão e senta, aí já não há movimento. Aí já não há nada. E, para finalizar, a família referida quando se diz que 10 familiares condenados são familiares muçulmanos. Condenados referidos aqui não são pessoas que não faziam salah. Não. Condenados referidos aqui são muçulmanos que rezavam, faziam ibada, mas eram de pecados, cometiam pecados. Condenados ao inferno. Eram pecadores. Porque vão existir pecadores, kabair, ou pecadores de pecados menores. Então, condenados aqui são pessoas que eram para entrar no inferno e sair. Agora, se mamãe não fez, se papai não está lá na lista,
ela também não vai estar lá na lista. Quer dizer, se morreu o kafir, também não estará lá, porque todo kafir não terá mais espaço. E todo kafir também não terá mais paraíso na sua vida, até toda a vida. Então, mais ou menos, era esses pontos um pouco normal. Dizer que o Alcorão deve ser seguido o seu valor, assim como deve ser. Assim como deve ser. Quase para esquecer, mas me lembrei que há alguém que disse assim, que os ayas que estão no Surat al-Waqi'ah, إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Este Alcorão é o Alcorão sagrado que está numa escritura escrita, está escrito no livro lá. Há um livro chamado Al-Kitab, a mãe do livro. Então, lá yamassuhu illa al-mutahharun. Ninguém pode tocar esse livro aqui. Esse Alcorão ninguém toca senão os purificados. Segundo a interpretação, disse que o Alcorão referido para pegar aí, que não dá para pegar, esse é aquele que não está no céu. É aquele que está no céu, já não pode se pegar senão os purificados. Isso fica, parece que no mesmo Corão não tem outros ayas, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Esse é o Alcorão sagrado que está no Lawh al-Mahfuz. Mas o Alcorão Majid é qual? Esse que nós estamos conosco, que está aqui conosco. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Este Alcorão é sagrado que está escrito onde? No Lawh al-Mahfuz. Queres me dizer que o Alcorão sagrado referido aqui é aquele que está no Lawh al-Mahfuz? Lá. Aqui está a dizer que este Alcorão que está conosco é o Alcorão sagrado. E o mesmo Alcorão sagrado também está escrito lá. Não só aqui. Então, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Isso fica, parece que no mesmo Alcorão já não existem esses ayas. Então, o Alcorão, quando diz que lá é Massuhir al-Mutahharun, a segunda interpretação dele diz que não. O Alcorão aqui que não é pego com um que está... Não. O Alcorão aqui que a pessoa só não pode pegar, a não ser uma pessoa pura. Então é aquele Alcorão que está lá escrito lá. O quadro preservado. Esse aqui pode pegar, você dirá disso. Quer dizer, está de menstruação, vir pegar o Alcorão. Está de Janaba, vir pegar o Alcorão. Fez sonho molhado, vir pegar o Alcorão. Não. Isso já é khilaf, isso. É contrariar isso aí. O Alcorão deve ser pego por uma pessoa que está pura, purificada. Agora a leitura não interessa. Pode ler de qualquer posição, desde que seja muçulmano. Mesmo de menstruação, você pode ler o Corão, mas sem pegar. Você não pode pegar. Agora dizer que esse referido é aquele que está lá no céu. Não, Allah já está claro lá no ayah, já esclareceu lá. بل هو قرآن مجيد. Este Corão é sagrado, mas o mesmo في لوح محفوظ. Está lá no لوح محفوظ lá, no quadro preservado. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. استووا. Não vai bater, irmão? Não vai bater?